Gravado nos carnavalescos estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que terá o melhor carnaval dos últimos 200 anos, com muita chuva e pouca festa. Eu sou Fabrício Brown, e se você acha que cachaça é água, só um recado, você é um alcoólatra. E aqui é o professor Vinícius de Almeida. E seja a melhor versão de você, é um jeitinho bonitinho de te chamar de incompetente. Eu sou o professor Fernando Machado, mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Isso, daremos todos os ouvidos ao Senhor. E é este um grande momento de agradecimento, de gratidão, de gratiluz, gratitudo, gratinada, né? Sejamos gratos aqui à Unigran, que cede esse espaço maravilhoso para podermos gravar o nosso podcast. A ajuda competentíssima do nosso amigo Paulo José Budney, que torna isso tecnologicamente possível, dada a nossa incapacidade. E também agradecer a você, nosso querido ouvinte, nossa ouvinte, que dedica preciosos minutos do seu dia, da sua semana, para ouvir os conhecimentos que nós passamos. O nosso muito obrigado. E os agradecimentos só aumentarão se você adquirir uma das nossas canecas do Direito do Mato. Olha essa belezura aí, ó. Se você se interessar por nossa caneca, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais, que a gente passa todas as informações de preço e valores, mas corre que a gente está com poucas canecas disponíveis. Já está um bom tempo, né? Só tem poucas. Estamos com poucas e só aumentando. E se você ainda não conhece o nosso trabalho, venha conhecer um pouco do nosso projeto podcast Direito do Mato, também nas redes sociais. Então nos siga no nosso Instagram, @Direito do Mato. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, assista, curta os episódios que lá estão disponíveis. E lembrando também que estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming, né? Me fugiu o nome da... Do Spotify, YouTube, Rumble. Google Podcast, né? Estamos em todas elas, né? Procure a plataforma mais perto de você e assista ou ouça os nossos episódios. Aquela que lhe for mais aprazível. E começando o episódio, Direito do Mato sempre é um podcast muito atento às atualidades, né? Só no computer. E teve um vídeo aí que viralizou nas redes sociais sobre um casamento. Então, olha só. Casamento é suspenso após mulher dizer não de brincadeira. Casamentos sempre são marcantes para os noivos e convidados, mas um vídeo que circula nas redes sociais revela que, para um casal em específico, a cerimônia foi inesquecível por um motivo fora do comum. A noiva disse não de brincadeira durante os votos e teve o casório anulado. O vídeo do momento viralizou e arrancou boas risadas do público. O teor cômico se dá em razão do desespero do casal, principalmente da noiva. Então, o que era uma ocasião de alegria foi se tornando um espaço de desespero e constrangimento, eu diria. O melhor é a contextualização da notícia, né? Aqui é a fonte Léo Dias, né? Na legislação brasileira, o artigo 1514 do Código Civil prevê que o casamento só pode acontecer quando ambas as partes manifestarem o desejo de se tornar um casal. O inciso 1º do artigo 1538 anula a união caso uma das partes recusar a solene afirmação da vontade, ou que diga que não é livre e espontânea, ou que se manifeste de alguma forma arrependido. Professor Fabrício, tenho certeza que você viu ali o vídeo. Viu. Todos nós vimos o vídeo. E o que é que você pode nos dizer acerca desse vídeo? Agiu certo a pessoa que estava ali celebrando a cerimônia? Insensível aos noivos que trouxeram suas famílias, que prepararam talvez ali um jantar, né? Se foi aqui no Mato Grosso do Sul, preparar ali um churrasco para depois, ou se for... Ou foi um breve momento de lucidez que passou rápido na noiva quando ela disse não? Pois é, a coragem acabou logo em seguida, né? Foi puto, voltei. A gente não sabe. O que eu fiquei muito feliz é porque agora a gente tem
um exemplo concreto para dar para os alunos que aconteceu e que está em vídeo, porque a gente sempre fala isso na teoria, ó, se acontecer isso, não vai ter casamento, não pode brincar, é sério o negócio, etc e tal. E aí agora nós temos, o exemplo está aí, né? Tá salvo no HD do professor de Direito Civil, né, para poder mostrar isso para os alunos no futuro. O Brasil é maravilhoso por isso, né? Um palco de maus exemplos, né, para a gente utilizar nas aulas. Graças a Deus, né? Então fica mais fácil a gente contextualizar. A questão é que o casamento, dentro dos negócios jurídicos como um todo, o casamento, ele é um deles, né? Ele é um negócio jurídico mais solene que existe, porque é toda uma sequência de acontecimentos para chegar naquele momento que termina a solenidade do casamento. Aquelas perguntas que são feitas ali pelo juiz de paz é o encerramento de toda uma cerimônia que começou alguns dias antes. Porque para o casamento, primeiro o casal tem que se habilitar para o casamento. É um processo de habilitação para o casamento para que eles possam casar entre si. Então leva a documentação perante o cartório, escolhe em regime de bens, etc. Publica-se o edital de proclamas. Passado o prazo do edital, então o casal está habilitado para o casamento, tanto que sai uma certidão de habilitação para o casamento. Dessa certidão, agora salvo o melhor juízo, e não é as pessoas terem melhor, não é difícil ter melhor juízo do que eu, essa certidão, esse período de habilitação tem uma validade de 90 dias. Então, dentro de 90 dias, eles têm que se casar. E aí, a solenidade em si, então, no dia, né, diz o Código Civil, que necessariamente o casamento ele tem que ser uma cerimônia pública, o cartório tem que, ou o local onde vai ser feito o casamento tem que estar de portas abertas, né, permitindo a entrada de pessoas e testemunhas, e é feita, então, a pergunta... O Código Civil é muito específico, porque ele fala, será realizado em local público, em um prédio público, podendo ser realizado em um prédio privado. Se for num prédio privado, que é obrigatoriamente com as portas abertas para que alguém da sociedade possa adentrar ali. Intervir a tempo daquele... Exatamente, né? Aquela cena da novela, né? Que a pessoa entra ali na igreja, né? Aquela ideia, mas assim, o Código Civil ele mantém essas regras, dada o grau aí do formalismo desse procedimento. É uma coisa que eu já comentei aqui, que eu acho muito interessante também o Código Civil, que ele prevê até o que o juiz tem que falar, né? Tem é muito rápido, né? Quem já casou, no caso eu aqui, de nós três. Paulo, você casou no cartório? Paulo casou no cartório, então ele sabe como é. Se você se distrair, você casou, você não viu. Né? A pessoa pergunta, você fala assim, só querendo saber, que tipo assim, sim, o quê? Né? Quer uma água, daí sim, foi. É muito rápido a questão ali. A pergunta é curtinha, se é livre de espontânea vontade, quer casar com outra pessoa. Pronto, sim, acabou, foi isso. O que não se admite é nenhuma forma de brincadeira, porque pode não ser uma brincadeira. Então, dada a seriedade do ato, ela falou não e depois falou sim. Ela tinha que ter dito sim. E de nenhuma outra resposta é admitido. Então, como ela falou não lá naquele vídeo, então não se anulou o casamento, suspende-se. E aí marca-se uma nova data dentro do prazo lá que eles têm a habilitação para o casamento, para que possam casar. Até para saber será que era uma brincadeira ou não era uma brincadeira. Daí nesse tempo aí pode ser que a pessoa possa então falar, acho que... E o Código Civil é claro ao afirmar que não pode ser no mesmo dia. Não pode ser no mesmo dia. Então naquele dia não pode, não se preparou ali Dá aquele espaço para ter aquela brigazinha do casal. Né? Não, e o travesseiro é melhor conselheiro, né? Vai passar uma noite de sono, etc. e reflete um pouco. Ali se a mãe da noiva fez só o Paraguai ali para servir para os convidados ali, já vai ter que fazer outra pro outro dia, né? Não, e vai ficar extremamente incômodo ali para os cônjuges, se tem, porque o pessoal fala de padrinhos, né? Mas são simples testemunhas, né? Chama de padrinho que é para ver se ganha presente, né? Então... porque também falar testemunho fica carregado, né? Fica um ambiente carregado, né? Você é a testemunha, né? Parece que é um crime, exato, né? Então, melhor que às seja. vezes se assemelha, mas tudo bem, tá? E isso é interessante vocês estão comentando, porque bate justamente com a crítica que muita gente fez ao vídeo, né? Pela ideia do excesso ao formalismo. Só que é como o Fabrício falou, né? Pô, e se essa brincadeira tivesse um pouquinho de fundo de verdade, né? Então você acaba estipulando esse prazo aí para... possivelmente ali a pessoa ali já pensou na brincadeira, já para gravar o vídeo, para depois postar o vídeo com a brincadeira, já fez ali mais ou menos
organizar, talvez, estou fazendo uma mera conjectura, né? É que essa geração TikTok tem que entender que algumas coisas são sérias, né? Nem tudo pode ser brincadeira. Poderia fazer a brincadeira num outro momento, etc. Mas ali, naquele momento, é um ato solene perante uma autoridade do Estado. Que opinião cringe, professor Fabrício. Mas isso sou eu, né? Sou eu de novo. Mas, professor Fabrício, estamos falando aqui de questão de formalidade no casamento. E agora, uma pergunta. Quadro Pergunte ao professor Fabrício. Existe casamento por procuração? Existe, é extremamente romântico. É isso que eu pensei, né? É de um romantismo, né? É possível, sim, se um dos nubentes, né, um dos noivos não puder estar presente durante a celebração do casamento, que seja representado pelo seu procurador. Essa procuração obrigatoriamente tem que ser por instrumento público, não pode ser por instrumento particular, e tem que ter, inclusive, qual é o regime de bens, toda a questão, quem é que a pessoa que ele vai aceitar casar. Então, não é, da procuração para casar no meu nome e sair escolhendo alguém, não, é para casar com aquela pessoa. Procuração com poder gerar. Casar com aquela pessoa, com aquele regime de bens, daí é o procurador. A questão é saber até onde vão os poderes concedidos, né, pelo outorgante ali na procuração, se estendem além da cerimônia para outros momentos ali do casamento, né, na lua de mel e etc. Essa piada é tipo do tio do pavê, assim. Né? Essa piada do professor, né? É, do professor tem que fazer. Quando explica, tem que fazer essa piada, né? Você poderia colocar. Aqui há uma questão, acredito que hoje muito mais histórica, não sei se alguém casa ainda por procuração, mas há um viés histórico, porque, por exemplo, quando se casavam, os casamentos que eram feitos até talvez ali no início do século XX, ou quando casamentos entre pessoas que estavam em países diferentes, que tinham que fazer uma viagem longa, para que a pessoa não viajasse solteira, então a pessoa já viajava casada. Caso acontecesse alguma coisa, e o risco de viagem, por exemplo, de navio, eram riscos muito sérios, a pessoa ela já viajava na condição de uma pessoa casada, né, e não solteira, né? Mas isso aconteceu também tempos mais próximos, quando é para a pessoa poder imigrar para outro país com visto permanente. Então, muita gente foi na década de 90, início dos anos 2000, para trabalhar no Japão, tudo. Daí, estando casado, né, casava, então, por procuração e daí ia para lá. Hoje mudou um pouco a regra lá, porque o Japão ele não quer mais só o documento, ele quer saber... E antes desse documento, o que vocês têm que prova que tinha uma união? E depois do documento, cadê a união de vocês e tudo, né? Se realmente tinha um romance entre eles, para não ser só casa, vem trabalhar, depois vai embora, divorcia. Não existe essa finalidade. Os cônjuges poderiam também, né? Os nubentes, cada um dá o seu procurador, vocês vão casar, a gente fica na festa na lua de mel. E vocês vão lá no cartório e casam no nosso lugar. Depois só traz a certidão de casamento pra gente. Né? Vai procurador do noivo, procuradora da noiva lá, faz o papel do casamento e eles ficam na festa. Dá para fazer isso também, dá? Também dicas de celebração de casamento com o professor Fabrício. Casamento um pouco diferente, mais moderno, né? Já a parte burocrática. Para não ser tão cringe, como diz o Fernando. Procure o diácono Fabrício, né? Para que você... Mas daí acho que na igreja não dá para casar por procuração. Não tem como. Será que não? Eu faço a mínima ideia. Teríamos que consultar o código canônico, né? Mas eu tenho para mim, porque como é um sacramento, né? Isso os nubentes perante Deus. Por procuração, realmente eu acho que não dá, não. Vamos mudar de assunto, senão o professor Vinícius vai ficar constrangido. Ele vai se sentir deslocado. Vamos para a nossa próxima notícia. Pensão de idosa com 67 anos não impede ganho de BPC pelo marido. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o famoso TRF4, determinou que o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, restabeleça no prazo de 10 dias o benefício assistencial de um idoso de 65 anos com deficiência em situação de risco social. Conforme a 9ª turma, a pensão por morte recebida pela esposa não lhe tira o direito. Ele é morador de Abdon Batista, Santa Essa Catarina. É nova, hein? E recebia o benefício de prestação continuada, o LOAS, desde 2007.
O BPC foi suspenso em outubro de 2021 sob a alegação de que a renda per capita do grupo familiar ultrapassava um quarto do salário mínimo. O INSS havia computado que a esposa dele, de 66 anos, recebia uma pensão por morte de um salário mínimo. A ação foi julgada procedente pela primeira vara federal de Joaçaba e não houve recurso. O processo veio para o tribunal para reexame e a decisão foi ratificada. Já segundo o relator, desembargador Sebastião Muniz, de acordo com precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região, deve ser excluído do cálculo da renda familiar o benefício de valor mínimo recebido por idoso com 65 anos ou mais. Não havendo valor a ser computado como renda disponível para a subsistência do impedrante, resta caracterizar a situação de risco social, concluiu OG Muniz. Então vamos lá, se me permitem falar sobre o por favor, sinta-se à vontade. Então vamos aqui, a situação é a seguinte. Não me atreveria a interromper o professor. A esposa... Jamais iríamos fazer isso, né? Nunca. Para de interromper, eu consigo falar. A esposa, então, a pessoa com 67 anos, recebia uma pensão por morte no valor de um salário mínimo. O seu esposo recebia o benefício de pensão continuada, o LOAS, que também tem o valor de um salário mínimo. O INSS, ele realiza de forma permanente o monitoramento dos benefícios e cruzamento de informações. Detectada algum indício de irregularidade, o INSS ele pode fazer a revisão desses benefícios. No caso em tela, o INSS considerou então que nesse caso, a renda recebida pela esposa, ela deveria ser contada para fins de cálculo da renda per capita do grupo familiar, que eram os dois, marido e mulher. Computando essa renda, a renda per capita ficaria de meio salário mínimo para cada um. Desse modo, estaria acima daquilo que está previsto na legislação, que fala em critério de miserabilidade, a renda no máximo de um quarto do salário mínimo. Então, seria que ter 4 pessoas vivendo com um salário mínimo. Né? Então, você teria que ter 4 pessoas, uma renda de um salário mínimo, e você teria direito ao benefício. Então, no máximo, um quarto do salário mínimo. O animal não humano ainda não entra no cálculo? Ainda não. Por pouco. Se entrar, minha mãe recebe, dividindo o tanto de cachorro que tem na casa dela. Nesse caso, então, aí, perfeito. Aí, hoje, o Estatuto do Idoso, ele exclui o LOAS de um idoso do cálculo do LOAS para outro idoso. Então, se o marido recebe um LOAS, a mulher pode receber porque esse LOAS não entra no cálculo. Acontece que muitas pessoas recebem benefícios previdenciários que também são de um salário mínimo. Então, a lei só fala LOAS. A lei só fala LOAS. Então, assim, o nome é diferente, mas o efeito prático é igual. Tudo um salário mínimo. Tudo um salário mínimo. E o INSS, então, ele descarta o LOAS, mas ele conta a aposentadoria, por exemplo, a aposentadoria. E aí, contando esse benefício, o benefício, então, foi o benefício do marido, né? Ele foi cessado pelo INSS. Se essa pensão ou aposentadoria fosse maior que um salário mínimo, daí talvez... Aí o INSS, aí o INSS descarta e mesmo o Poder Judiciário, ele também afastar, não ia aceitar. Eu já tive situação de benefício que não foi concedido por R$ 2,60. Era um benefício assim de... se o salário mínimo hoje é 1.302, era um benefício de 1.310. E aí dividiu, deu a diferença, o juiz ele faz a régua taxativa e o benefício depois... aí recorrendo para o tribunal, depois acabou virando o ano, o salário mínimo ele foi reajustado e absorveu o valor do benefício. Quando a turma julgou, já tinha ficado no valor de um salário mínimo. Eu não consegui descobrir se a turma iria julgar procedente ou não, né? Mas porque acabou absorvendo, eu só protocolei ali que atualizou o valor do benefício, a turma acabou acatando. Mas traçando essa régua, às vezes é uma diferença muito pequena e ele já entra no cálculo. E aí, por exemplo, aí o benefício seria possível a manutenção pelo Poder Judiciário, né? Você não quis arriscar e ver o julgamento do... Não, é melhor não, né? É melhor não. E aí o outro ponto interessante também é que hoje a legislação, no caso da pessoa com deficiência, ela assegura que medicamentos e outros insumos que são utilizados diretamente com a pessoa com deficiência, eles podem ser descontados do cálculo.
como, por exemplo, fraldas descartáveis ou algumas outras necessidades específicas do tratamento da pessoa, o que acaba facilitando um pouco. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma renda maior, uma renda de R$2.000. Tem uma renda de R$2.000, porém tem um gasto mensal de R$1.000 com a pessoa. Acaba sobrando, então, apenas R$1.000 para aquela família, para as outras despesas. Só que se você for contar só a renda bruta, ela está acima do que é exigido por lei. Então, nesse sentido, a legislação a redação atual, ela flexibiliza um pouco, mas ainda é muito difícil de se comprovar, porque o INSS exige uma série de questões para poder validar esse desconto. Então, a apresentação do cupom fiscal, do laudo médico, do acompanhamento, você tem que trazer uma negativa do SUS de que aquele procedimento, aquele medicamento não está disponível na rede pública, só que daí tem algumas dificuldades práticas, como, por exemplo, aquele medicamento, ele está disponível na rede pública, mas nunca tem. Ele está na lista, ele está na lista dos disponíveis, mas nunca tem à disposição. Então, assim, a pessoa não consegue a negativa, mas acaba tendo que comprar. Então, são situações que acabam motivando aí uma judicialização. Então, nesse caso aqui, a decisão correta do judiciário aqui, ele faz uma analogia em relação aos benefícios do valor de um salário mínimo, descarta esse valor da renda, descartando, então a pessoa passa a ter direito ao benefício assistencial. Então, o resumo da ópera, se o cônjuge ele receber até um salário mínimo, seja qual for o benefício de seguridade social, mantém-se. Esse valor ele não é computado no cálculo da renda per capita para a concessão de outro benefício naquele grupo familiar. Uma situação que acontece hoje, por exemplo, vamos imaginar, é o que acaba sendo bastante comum. Tem uma residência que mora ali um casal de idosos, vem um outro idoso, o irmão de um deles morar junto, ou acaba uma pessoa com deficiência morando junto também. Então, justamente nessas situações, se você for computando a renda deles, você vai concede o benefício para o primeiro e os demais ficariam impedidos. Então, a ideia justamente é permitir que, nesses casos, a pessoa, mesmo tendo esse benefício no valor de um salário, o outro possa ter também o seu benefício. Mas ele tem 2 idosos, vai mais um idoso morar, fica geriatria futebol clube. Exatamente, mas acontece, né? Isso acontece, né? Vai morando um irmão, vai ficar mais velho, vai morar com outro irmão que é menos velho do que ele, para ajudar a cuidar, é aquela questão, né? Vai morar na mesma casa, no mesmo quintal, tem todo aquele arranjo familiar, né? E aí, a legislação, então, hoje um pouco mais flexível, mas ainda necessária a atuação do Poder Judiciário em alguns casos para assegurar o direito. Que bom, né? Daquele que necessita, né? Que bom que o INSS de vez em quando nega alguma coisa. Tem que deferir de vez em quando, né? O que seria dos advogados previdenciaristas, né? E que o judiciário demora um pouco também para ter um atrasado, né? De vez em quando, para receber um retroativo. É isso aí. Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. E aqui nós, olhando aqui para a câmera 8, Paulo, câmera 8, fica aqui o nosso agradecimento a você, irmão e irmã, que nos ouve, que nos acompanha, que está caminhando conosco pela estrada do conhecimento. E acompanha o projeto Direito do Mato nas redes sociais, confere nosso perfil lá no Instagram e no Facebook. E se você estiver vendo esse episódio no nosso canal do YouTube, deixa aquele like, deixa aquele comentário, ativa o sininho para novas notificações. Você, nosso ouvinte, nesse carnaval não beba, estude. Tá? Tenha uma ótima festa, com confetes ou não. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.